Olá, alunos do CETEM. Estamos de volta para mais uma videoaula. Dessa feita, nós vamos complementar a nossa aula 2, com o assunto contextualização, que ficamos pendentes. Então, vamos lá. Nosso tópico 4, contextualização, a atualização da mensagem cristã. Já vimos até agora, né, ou agora há pouco, que a contextualização é um exercício cristão a partir das Escrituras, que busca tornar a mensagem cristã acessível às pessoas de diferentes contextos. Então, perceba a ênfase na palavra contexto, né? Culturas e níveis sociais e intelectuais. Mas como tornar a mensagem bíblica relevante ao mundo sem comprometer sua relevância divina? Então, essa é a grande importância e a grande questão da contextualização, né? A contextualização não pode de forma alguma comprometer a mensagem cristã. Tá? Mila Erickson, no livro Introdução à Teologia Sistemática, propõe que os movimentos de contextualização do Evangelho têm feito ao menos 3 abordagens nesse sentido, e que apenas uma delas está de acordo com a fé cristã bíblica e histórica. Então vamos a essas proposições, tá? A esses movimentos de contextualização. Bom, as diferentes abordagens para atualizar a mensagem cristã. Então, nós vamos falar primeiro sobre a abordagem conhecida como reprodutores da mensagem. Então, eles defendem que os conceitos bíblicos devem ser apresentados utilizando as terminologias bíblicas. Tá? Por exemplo, muito em breve sairemos deste mundo em direção a Canaã. Então, perceba que esses primeiros propositores, eles não são ou não estão cometendo nenhuma heresia, eles simplesmente erram quando reproduzem, literalmente, termos bíblicos, que só nós, do contexto cristão evangélico, sabemos o que queremos dizer com eles, para pessoas que não têm esse mesmo conhecimento, por exemplo, as pessoas descrentes. Tá? Então, por exemplo, se eu digo que muito em breve vou sair daqui rumo a Canaã, é muito possível que uma pessoa não cristã vai entender que eu estou me referindo a um lugar geográfico dos nossos dias e não necessariamente ao céu, como nós queremos dizer, né? Qual é a conotação dessa mensagem, tá? Então, quem meramente reproduz a mensagem bíblica com termos bíblicos não necessariamente vai estar comunicando o evangelho para as pessoas que não conhecem. Temos um grupo mais radical, né, que não se compromete de fato com a mensagem cristã, que é conhecido como os transformadores da mensagem. Então, esse grupo ele defende que algumas partes dos conceitos bíblicos já estão ultrapassados e obsoletas, né? Devendo ser eliminadas, por exemplo, quando dizem assim que em pleno século XXI não devemos mais acreditar em mitos como céu, inferno, anjos, demônios, ou mesmo que o amor entre pessoas do mesmo sexo seja pecado. Então perceba que esses ditos transformadores da mensagem, eles transformam a mensagem bíblica de tal maneira que retiram a mensagem bíblica do seu contexto e retiram da mensagem bíblica a sua autoridade como palavra normativa, autoritativa da parte de Deus. Então, termos que são tão caros a nós como céu e inferno, que não são apenas termos, mas são conceitos e verdades bíblicas, as realidades que a Bíblia propõe, se perdem no discurso dos transformadores da mensagem. Né? Eles querem atualizar o conceito de céu como uma mera expectativa de mudança de vida e o conceito de inferno como sendo o próprio lugar onde estamos ou a própria realidade em que estamos. Né? Não creem em realidades espirituais como anjos ou demônios e nem mesmo no pecado como uma atualidade, algo que deva ser realmente pela Bíblia condenado. Tá? O terceiro grupo é o grupo no qual devemos nos enquadrar, que é o grupo conhecido como grupo dos tradutores da mensagem. Eles são conservadores quanto ao conteúdo essencial da Bíblia, mas buscam traduzir sua mensagem em conceitos mais modernos para torná-la mais acessível ao público, né? O público odierno, o público dos nossos dias. Por exemplo, quando nós dizemos em breve voltaremos para Deus, ao céu. Então perceba que tanto nós estamos usando a mesma mensagem que foi usada pelo grupo dos reprodutores, né? Mas com a linguagem atualizada que qualquer pessoa, ainda que não creia na Bíblia, pode entender qual a intenção que nós estamos transmitindo. Né? Então perceba que a palavra céu, que é tão descartada pelos transformadores da mensagem, está sendo usada aqui. Tá?
e o contexto e o significado da mensagem está claro. Tá? Em breve voltaremos para Deus, ao céu. Então, em breve, quando deixarmos essa existência, nós estaremos de volta para Deus no céu, onde é a habitação de Deus. Tá? Então, essa terceira proposição, essa terceira abordagem, nós devemos nos enquadrar nela, os tradutores da mensagem. Nós traduzimos a mensagem cristã em uma linguagem acessível a todos, porém sem abrir mão da sua essência, da sua verdadeira essência. O elemento permanente do cristianismo. Então, há aqui uma coisa importante a ser tratada, né? Qual é de fato o elemento imutável da mensagem cristã, certo? Nós temos aqui muitas propostas, né? Tem sido levantadas várias teorias sobre o que de fato é o elemento fixo, por assim dizer, da mensagem e da própria fé cristã. Como veremos abaixo, entre tantas teorias divorciadas da fé cristã histórica ou da fé cristã bíblica, né, devemos manter-nos firmes em defesa da única base sólida que tem conduzido a Igreja do Senhor ao longo dos séculos. Tá? Então vamos às teorias equivocadas, né, errôneas em relação à Bíblia, sobre o elemento permanente do cristianismo, e depois fechar não a teoria, mas a realidade com a qual devemos tratar como elemento fixo da mensagem cristã. Então, a primeira teoria é a teoria institucional. Ela é a postulação da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana defende essa teoria. Né? À esquerda você tem aí a imagem da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Por que é conhecida como teoria institucional? Porque essa teoria coloca a instituição Igreja Católica como elemento fixo, ou seja, imutável da mensagem cristã. A coisa é tão radical que eles até admitem que a mensagem bíblica muda, mas a igreja não muda. A igreja na verdade, que normatiza a palavra de Deus e não a palavra de Deus que normatiza a igreja. Eles afirmam que o ensino da igreja que deve ser mantido e que a mesma, ou seja, a igreja, é a guardiã da tradição oral recebida dos apóstolos desde o início. Sustenta que a igreja romana é a primeira e única igreja cristã de fato e que Pedro foi o primeiro papa, o primeiro pontífice escolhido pelo Senhor. Então, essa visão para o elemento permanente do cristianismo, né? Ou seja, aquele elemento que com o tempo ele não é superado, ele permanece, ela é extremamente institucionalizada e para a visão católica romana, apenas a Igreja Católica é o elemento fixo permanente do cristianismo. Uma segunda teoria é a chamada teoria experiencial ou teoria do progresso. Defendida por Henry Emerson Fosdick, postula que o cristianismo não passa de experiências que duram por algum tempo e que tais experiências se manifestam de formas diferentes ao longo da história. Trata-se, né, entre aspas, da boa e velha crença iluminista, né, lá do século XVII, final do século XVI, início do século XVII, de que o homem vai avançando ao passar do tempo. Ou seja, os iluministas acreditavam que o ser humano, à medida que ele fosse galgando conhecimento, ele ia melhorando. Então, ele ia se iluminando ou sendo iluminado pelo conhecimento, né, e que tenderia a ser cada vez melhor por causa disso. Ainda segundo Fosdick, crenças mitológicas, observe, ele chamava de crenças mitológicas, como a crença na vinda do Senhor, já não precisam mais ser interpretadas como era pelos cristãos primitivos. Ou seja, os cristãos primitivos interpretavam acertadamente a parte da Escritura que falava da segunda vinda de Cristo como uma segunda vinda literal, que no final dos tempos irá acontecer, que Cristo vem buscar a sua igreja como um triunfo final da mesma. Só que Fosdick acreditava e ensinava que essa crença da igreja primitiva era uma crença triunfalista, ou seja, de uma igreja sofrida que precisava interpretar desta forma o texto bíblico para que mantivesse a sua esperança. Então ele diz que agora não precisamos mais fazer assim, interpretar dessa forma, porque com o avanço, o homem que avançou, o homem que ficou mais iluminado, né, não é mais o homem do período das trevas da religião, ele pode interpretar possivelmente a vinda de Cristo como uma vinda de Cristo todos os dias no interior da pessoa, para que a pessoa melhore como ser humano. É interessante que essa crença na bondade inata, na iluminação do ser humano, ela é tão contestada que até intelectuais não evangélicos, como é o caso de Carlos Heitor Coni,
fala de forma irônica contra ela quando diz que o macaco melhorou ou foi o homem que piorou? É uma pergunta que ele faz, né? Então, isso questionando essa crença iluminista de que, com o passar dos anos, né, com as experiências vividas na história, o ser humano vai melhorar, tá? E para a visão de Ford, de todos que defendem essa visão, o elemento fixo ou o elemento permanente do cristianismo seria a experiência, né? A única coisa que prevalece é a experiência do ser humano ao longo da história e com ela o progresso, tá? Uma terceira proposição, e muito terrível, né, é a proposição que pode ser chamada de teoria do evangelho social. Tá? Nós temos aqui um símbolo do socialismo, né, com a cruz substituindo o martelo. Né, o martelo é o símbolo do trabalho e a foice o símbolo da resistência armada, né, do derramamento de sangue. Então a cruz substituindo o martelo. E aqui uma cruz com a sua extremidade vertical, né, com um punho em riste, né, um punho fechado, que é o símbolo da resistência também, ou seja, cristianismo ideologizado, né, levado para uma esfera de resistência e, se preciso for, resistência armada, luta de classes, né, marxismo. Então a teoria social, a teoria do evangelho social, ela foi postulada primeiramente por Rauschenbusch, né, e propõe que certas ações ou um certo tipo de vida constitui elemento permanente do cristianismo. Ou seja, o que realmente fica do cristianismo são ações na história e um certo tipo de vida. Um certo tipo de vida é o que fica como elemento do cristianismo, ou seja, não tem doutrina, não tem nem mesmo a instituição igreja, e nem as experiências, né, com vistas ao progresso. O que fica para o cristianismo, segundo a visão do evangelho social, é justamente ações, né, entre elas as lutas de classe, e um tipo de vida, um certo tipo de vida. E essa teoria, ela lança as bases epistemológicas, né, as bases de construção argumentativa, de teologias, entre aspas, alternativas, né, dos nossos tempos, como é o caso da teologia da libertação, que é a teologia marxista no viés católico, né, que propõe ações libertárias e a vida do pobre e das minorias como alvo do fazer teológico. E na vertente evangélica, nós temos a teologia da missão integral, que propõe ações de engajamento sociopolítico e a vida do pobre e das minorias também, assim como a teologia da libertação, como alvo desse engajamento sociopolítico. Nesse caso, nos dois casos, tanto pela teologia da libertação como pela teologia da missão integral, a pregação do evangelho ela é secundária, ou seja, ela não é o elemento fixo, não é a mensagem cristã pregada em primeira instância, não é o objetivo, não é o alvo. Para essa teoria, o elemento fixo da fé cristã, da mensagem cristã, é realmente a luta de classes, ações sociopolíticas, ações libertárias. Essas ações libertárias, por exemplo, propõem até revoluções armadas. Nós temos alguns grupos no nosso país, grupos sociais que lançam mão, por exemplo, de enxadas, de picaretas e até de armas de fogo, né? Invadem terras em nome da desigualdade, em nome da reforma agrária. Tudo isso com pessoas da religião, como padres, freis e até pastores envolvidos, tá? Os que realmente aderem a essa teoria do evangelho social como elemento fixo da mensagem cristã, da mensagem do cristianismo, tá? Eu quero trazer para vocês aqui dois expoentes, tá, dessa teoria dentro da religião cristã na vertente evangélica e na vertente católica, né? O primeiro é o Leonardo Boff, né? Que, embora com essa carinha aí bastante angelical, né, bastante alegre, ele é o maior expoente da teologia da libertação dentro do viés católico, né, desse cristianismo com roupagens, né, na verdade, marxismo com roupagem cristã. Né? Então, pedir desculpa aí a vocês pelo celular tocando, né, de surpresa, mas assim, o Leonardo Boff é o principal expoente da teologia da libertação. E no meio evangélico nós temos
o pastor, né, Ariovaldo Ramos, que é o grande ícone da teologia da missão integral, né? Ele é um militante político, né, de esquerda, e que infiltrado, podemos assim dizer, dentro da igreja, especialmente das denominações batistas, para propor esse evangelho, né, que embora tenha o nome de missão integral, teologia da missão integral, nada mais é do que a vertente evangélica do evangelho social, que não tem a pregação do evangelho como o ponto, né, o elemento fixo, o imutável da mensagem cristã. Agora, né, aquilo que de fato nos interessa, que é a doutrina. Este sim é o elemento fixo, permanente da mensagem cristã, como bem defende o teólogo Gresham Machen. E a Bíblia concorda com ele. Machen defendeu que não é suficiente adotar os ensinos morais e éticos de Jesus. Ele enxerga que se Jesus não era o Filho de Deus, mas apenas um mestre da moral, então ele mentiu acerca de si mesmo e, portanto, não deveria ser digno de crédito nem alguém moralmente imitável. Ou seja, porque Jesus reivindicava ser o Filho de Deus. E, de acordo com as últimas proposições que acabamos de ver, Jesus ele é colocado como um mestre da moral. Ele é abordado como alguém que ensinou simplesmente lutar pelo pobre, ou lutar por classes e minorias, ensinou apenas fazer o bem e não necessariamente era o Filho de Deus. Só que ele reivindicava isso, ao ponto de dizer eu e o Pai somos um, lá em João 10,30. Né? Então, se Jesus não era o Filho de Deus e reivindicava para si ser Filho de Deus, ele mentiu, pelo menos mentiu, né? E alguns até poderiam dizer que ele era louco, né? Se ele assim o fez. E, portanto, não poderia ser exemplo para ninguém em ética e moral, tá? Mas nós sabemos que ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus e tudo que disse acerca de si mesmo é verdadeiro. Logo, tentar separar os ensinos de Jesus de sua mensagem sobre si mesmo causará problemas irreparáveis. Paulo, o apóstolo Paulo, exorta quanto à doutrina, quando ele diz lá em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perceba que o apóstolo Paulo ele está colocando claramente que o zelo, né, do cristão, o zelo do fiel, tem que ser em fazer com que a sã doutrina ela continue sendo relevante para a vida cristã. Né? Então está lá em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então continua nestes deveres. Quais deveres? O cuidado com a própria vida cristã e com a doutrina, tá? Bom, a natureza da atualização da mensagem cristã. Como é, na sua natureza, essa atualização? Então perceba, pela afirmação de que a doutrina é o fator imutável do cristianismo, deveria ficar evidente que defendemos a posição dos tradutores. Lembram da aula presencial? Como agem os tradutores da mensagem cristã? É verdade que Deus é quem, em última análise, deve dar entendimento e convicção no que se refere a verdades bíblicas. E o que ele o faz por meio da atuação de seu Espírito Santo, tá? Então, lembra dos tradutores, né? Lá da nossa aula presencial. Então, como agem os tradutores? Como eles contextualizam a mensagem cristã, né? Mas isso não significa que Deus não usa os nossos esforços por transmitir o significado do modo mais compreensível que conseguimos. Portanto, o que precisamos fazer é manter o significado essencial do ensino bíblico, ao mesmo tempo que o aplicamos à situação contemporânea. Trata-se de mudar a forma e não o conteúdo do ensino. Tá? Então, nós temos aqui do lado direito uma imagem que coloca uma tecla de um teclado de computador com um crucifixo, né, para mostrar ou para ilustrar a ideia de que a mensagem bíblica cristã, né, na sua essência, pode ser comunicada por várias formas ou de várias formas, mas que o conteúdo não pode ser alterado. Tá? Uma reflexão para nós, né? Dizer esqueça a doutrina, vamos evangelizar, é tão ridículo quanto uma equipe de futebol que diz esqueça a bola, vamos continuar o jogo. Essa é uma reflexão de Peter Lewis. Então ficamos aqui
Bons estudos para vocês. Assistam essa complementação e cumpram ali os requisitos da plataforma para o estudo dessa segunda semana. Façam suas atividades e que sejam bem-sucedidos.